Então, vamos lá, já coloquei a aula aqui para gravar, hoje, dia 8/9, iniciando aí o nosso encontro, nossa aula de recrutamento e seleção. E eu vi ali no chat que vocês colocaram que trouxeram, né, a atividade. Algumas pessoas colocaram aí que tá anotado, o meu tá no Que Mágico, eu tenho anotado comigo, fiz dentro do Que Mágico, ok. Senão a gente não consegue fazer o que eu gostaria de fazer aqui, né, para a gente fazer aí na prática uma atividade, e essa atividade ela pode ser aplicada até como uma dinâmica de grupo em processo seletivo. Então, pode acontecer de vocês participarem de um processo seletivo e apresentarem esse processo para vocês, ou se vocês estiverem fazendo um processo seletivo, vocês conseguem usar essa dinâmica, né? Então, é aí que a gente começa a falar um pouquinho de dinâmica, a gente já fez aí como que funcionam as dinâmicas, como é que isso acontece. Então, é bacana que aí a gente vai tendo, né, esses aprendizados aí, e aí a gente vê como é que funciona na prática, né? Eu acho que nada melhor do que a gente praticar, né? Praticar, errar, o momento é aqui, né? Na faculdade, o momento nas nossas aulas. Então, acho que essa é a nossa forma aí, né? De ter essas aulas aí que a gente vai tendo aqui, nesses encontros virtuais e transformá-los no melhor aí do encontro da gente, né? Ficou uma atividade pendente que eu acabei não corrigindo, não dando feedback, mas eu corrigi e dei o feedback para vocês, né, na própria atividade, as notas, enfim. Mas é uma atividade que a gente falou de eficácia e eficiência, né? Então, quando a gente fala de eficiência, lembra que eu comentei até do comprimido, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Então, pelo slogan desse comprimido, está dizendo que ele é extremamente eficiente, porque eu tomo e a dor acaba. Agora, quando a gente fala que ela é eficaz, ela vai parar a dor de cabeça, mas talvez demore um pouco mais, né? Pelo slogan, pela frase, né, da própria propaganda do Doril, então tem esse cenário aí. E aí eu coloquei uma atividade para vocês, que era comentando da história da gráfica do senhor Abel, né? E que o senhor Abel ali, ele tinha um aumento considerável de funcionários, né? Devido ao aumento de emissão de panfleto de uma rede de supermercado que solicitou a ele. E aí ele tinha um gestor administrativo que cuidava de toda a parte administrativa da gráfica, e assim como gestão de pessoas, ou seja, ele tinha um único gestor para fazer todo o processo ali da gráfica, né? E a empresa não concedia nenhum benefício a mais do que os determinados por lei. Então, quando a gente ouve falar, a empresa paga vale transporte. O vale transporte é a legislação, né? E o senhor Abel estava nessa pegada aí, ele não pagava nada mais do que a legislação. E o salário era o piso salarial do sindicato, e aí esses funcionários talentosos, muito estavam com o senhor Abel ali desde o início, que ele abriu a gráfica dele, onde era pequenininha, sem muito perspectiva de crescimento, e os funcionários ali estavam junto com ele. Só que essa gráfica, né, o que aconteceu? Tinha uma outra gráfica no mercado, a Alpha Print, que por estar mais tempo no mercado, viu que o seu Abel, né, tinha uma estrutura de departamento e gestores atuando ali na área, né? E aí os clientes começaram a investir muito em propaganda. E aí essa gráfica Alpha Print começou a ficar de olho nos clientes do senhor Abel, né? E nessa, o que aconteceria, né? Essas pessoas que estavam muitos anos com o senhor Abel, desde o começo, e conheciam muito sobre aquilo que faziam naquela gráfica, começaram a pedir a conta, começaram a ir embora, né? Não tem aquilo realmente ali, a preocupação. E o senhor Abel, a gente pergunta, né? O que o senhor Abel tinha que se preocupar, né? Ele tinha que se preocupar com o quê, né? Em ser eficaz ou ser eficiente? Então, muitos de vocês responderam ali na pergunta, se fosse uma pergunta de prova, né? Muitos de vocês não acertariam, não tirariam como certa essa questão, porque esqueceram de responder se era eficácia ou eficiente, né? E colocaram ali a sugestão, colocaram ali, justificaram, mas esqueceu de colocar essas palavrinhas, né? Porque a pergunta era, né? O que ele tem que se preocupar, com eficácia ou eficiência?
e aí você teria que justificar a sua resposta. Conhecendo um pouco da eficácia e da eficiência, então a gente vê que a eficácia é aquela que ela faz, ela cumpre com o papel dela. Então a gráfica do seu Abel, ela estava cumprindo, ela estava emitindo, ela estava atendendo os clientes. Só que a Alpha Print não, a Alpha Print já estava muito mais além, né? Ela estava até fornecendo mais benefícios ali para os funcionários dela. E conclusão, né? É claro que ali logo esses funcionários iriam partir para outra empresa, né? E diante disso, o que que acontece? Ele tem que se preocupar com a eficiência. E aí, o que que ele tem que fazer, né? Ele tem que pensar nos benefícios a mais aí para a empresa, ele tem que pensar na questão de não só dar o vale transporte, fazer um plano de carreira, colocar as pessoas no lugar certo, não deixar apenas um gestor tomando conta de tudo, a empresa estava crescendo, né? Então ele tinha que dar o respectivo valor ali, né? Olhar um pouco ao lado humano, o lado carreira, salarial, remuneração, benefício, né? Para aí sim ele poder ser eficiente no mercado. Né? Então, quando eu falo ser eficiente, né? É aquilo que eu tenho 2 garrafas, né, de leite. Então, essas 2 garrafas de leite, uma é mais gordinha, né, que não cabe na porta da minha geladeira, e eu tenho uma que é mais fininha. Ambas têm o mesmo, a mesma quantidade ali de ml para eu guardar, armazenar o leite. Mas a que é mais eficiente para mim, porque cabe na porta da minha geladeira, é a que é mais comprida, né? Então ela se torna mais eficiente, ela vai ter mais vendas, ela é mais prática para eu pegar também, ela é mais prática, então isso tudo a gente tem que avaliar, né? E o seu Abel ali, ele não estava um pouco preocupado muito com isso, não, né? E a empresa que não se preocupa com isso, realmente os funcionários vão aí, né, caminhando para outros locais. Aí nós tínhamos uma outra atividade, que era o desafio da semana, de fazer uma gravação de um vídeo. Você tinha que ali se apresentar em 1 minuto, e aí vocês teriam que passar, né, assistir essa apresentação e fazer um relatório, colocando os pontos positivos e negativos, e depois pedir para alguém colocar também. E aí você tinha que chegar na conclusão, o que que você pensou, o que que você viu. Então, assim, não é fácil se apresentar. Todos vocês eu vi que teve uma certa dificuldade que vocês relataram, né? Não teve o certo e o errado, mas esse exercício foi de uma forma de colocar para vocês que é a forma que a gente começa a nos observar. É a parte de percepção, é a parte de observar. Num processo seletivo, a gente tem que saber, né, olhar para o próximo, a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Isso faz parte do RH, de ser do mundo de RH, administrativo, um gestor, né? Então não é fácil a gente estar ali fazendo todo esse cenário, né? Todo esse vídeo, né? Então não é fácil a gente ficar ali diante das câmeras falando, né? Isso tem ali um certo nervosismo, algumas pessoas mexem demais no cabelo, né? Outras eu vi ali que, eu me saí bem, eu achei que eu estava um pouco trêmula, eu estava tímida, né? Falei demais, tive muito vício de linguagem, né? Tá, sim, né? Então a gente acaba ficando com alguns vícios de linguagem e isso a gente identifica dessa forma. Então isso é bacana porque o dia de amanhã vocês gestores ou mesmo numa entrevista vocês vão estar aqui. Hoje o mundo é muito dinâmico e vai ser virtual mesmo, né? A gente já está vendo que é uma tendência. Então essa prática foi exatamente para começar a desenvolver isso um pouco de vocês e também saber ouvir, né? Alguma pessoa também falou um pouco de você sobre o que ela percebeu, o que ela achou. E às vezes você não sabe que você tem aquela forma. Então, às vezes, é tão comum você ficar falando desse jeito, né? E você não observa. E aí, uma pessoa que está olhando fala: olha, você está falando muito com as mãos e tal, né? Eu também tenho os meus vícios, né? Isso é normal e natural, e acaba tendo isso. Então, é interessante que outra pessoa também te avisa, né? Então, foi um exercício aí que a gente fez, que eu pedi para vocês fazerem, vocês colocaram lá os relatórios, e aí eu coloco, né, que antes de falar, ouça, antes de agir, pense, e antes de criticar, conheça, e antes de desistir, tente. Então, é uma mensagem, né, que o quanto que a gente teve de dificuldade ali de falar, né, como é que vocês tiveram ali o relatório de que, como foi isso, né, então, antes de você falar, você vai ouvir. Antes de você agir, você vai pensar.
né? Então, é interessante que o exercício que a gente acaba fazendo, né, desses cenários, né? Então, acho que é importante isso, tá? Eu vou colocar aqui um pouco do conteúdo, né? E eu paro um pouquinho. Hoje eu quero parar um pouco mais aqui para que eu quero dar essa atividade dessa dinâmica que a gente vai fazer, tá? Mas só para a gente concluir esse processo que a gente estava, que era do perfil, né, de um profissional, quanto a gente vê, né? E quanto a gente olha ali um candidato de um perfil profissional versus um candidato à vaga, né? Então, o recrutador, ele vai verificar o perfil, né? E deverá entender o que o candidato deseja para a carreira. É importante que a gente saiba que aquele candidato que ele está ali para aquela vaga, nós entendermos por que que ele está ali, né? Muitas vezes o candidato não sabe nem por que está ali. Ah, eu quero ter uma oportunidade de trabalho, como muitos de vocês falam. E, na verdade, isso pode ser um objetivo? Pode. Mas se você está estudando administração, se você está querendo seguir na área de RH, mensura, fala, olha, eu gostaria se a vaga é de RH ou se a vaga é administrativa, né? O candidato gosta com que trabalha hoje em dia. Então, se você hoje está trabalhando em uma área e você está fazendo uma faculdade de RH e está mudando, você vai dizer, olha, hoje eu trabalho na área de finanças, mas, assim, eu iniciei nessa área, foi meu primeiro emprego, eu gosto do que faço, gosto da empresa onde eu estou, mas eu resolvi mudar, eu quero ir para a área de RH e eu quero fazer RH, né? Agora, pode acontecer o inverso. Não, eu estou no RH, estou cursando RH, amo RH e realmente eu quero. Então, ser o mais sincero ali quando a pessoa perguntar isso, né? E vocês, quando entrevistadores, questionar isso para a pessoa, né? Você gosta do que você trabalha? Você gosta do que você faz? E aí o candidato, será que ele gostaria de ficar na mesma área? Né? Então, às vezes, você pode perguntar para ele, tá, eu já fiz várias entrevistas, e às vezes o candidato ele está ali estudando uma faculdade de biologia, por exemplo, e ele está na área administrativa. E aí eu pergunto, mas por quê, né? Você está estudando biologia, o que que isso te leva? Onde que você quer chegar com esse finalização do curso? E cada um tem o seu objetivo, né? E não há nenhum problema, de repente, da pessoa querer mudar de área, a oportunidade da qual ela quer. E aí entender por que, que esse candidato quer mudar de área, né? Por que, que ele quer sair? Ou será que ele gostaria só de mudar de empresa, porém fazendo a mesma coisa? Então é interessante que nós aí, quando fizermos uma entrevista, né, faz parte de um processo esse conhecimento, de você entender o que aquele candidato pensa, do que aquela pessoa quer. E mesmo a gente, né? Será que eu quero o que para a minha carreira? O que, que eu penso, né? Eu vou entrar numa área de RH e ali eu quero crescer, eu quero ter ali os meus pontos, né? Conhecer a parte de admissão, de demissão, de recrutamento e seleção, de treinamento, medicina e segurança do trabalho, né? Eu quero conhecer toda a parte de RH. Qual é o meu objetivo, né? E aí é importante o recrutador avaliar a trajetória profissional num todo dessa pessoa. Então, muitas vezes você vai olhar um currículo e o currículo às vezes não tem nada sobre RH e a pessoa está estudando RH. Então, assim, por quê? Né? O que, que aconteceu nessa trajetória? Por que, que você quer ir para o RH? Alguma coisa despertou esse olhar nessa pessoa. E por que, que às vezes eu não posso dar oportunidade para essa pessoa? Né? Se ela vai fazer algo que ela gosta, por que não dar essa oportunidade? E aí, uma coisa que a gente pode perguntar ali é entender quais foram os principais projetos, se a participação dele foi indispensável para o sucesso desse projeto, entender quais são as habilidades e competências dele, o grau de conhecimento atual dele, qual é o grau de competência, qual é o grau de conhecimento, se algumas características relacionadas ao comportamento, né? Então, é importante a gente entender como é que é o comportamento dele. E aí a gente vai perguntar como é que é o comportamento no seu ambiente de trabalho. Ele vai te responder, bom. É isso que vai responder. Quais as principais qualidades? Ah, eu gosto de trabalhar em equipe, eu me comunico bem, eu sou sociável. Então, esses tipos de perguntas, eles são importantes, mas aí tem outras formas de abordagem, outros tipos de entrevistas, que as pessoas respondem dessa forma e não é tão objetivo, né? A gente deixa para essa pessoa explicar. E aí a gente consegue extrair muito mais informação dela. É importante saber de um candidato se ele tem disponibilidade de horário, de viagem,
isso pode ser muito importante para algumas vagas. Então, eu posso estar contratando aqui em São Paulo, agora o home office, por exemplo, eu posso ter uma empresa lá na Bahia, ele pode trabalhar em home office, mas quando as coisas melhorarem, a pandemia, ele vai ter que viajar para a Bahia. Ele pode ir, né? Tem algo que prenda de ele ficar uma semana lá ou não, então é importante que a gente saiba e conheça um pouco o candidato, né? E aí a gente também entender a vaga, a empresa, para que eu possa ver o que o cargo está exigindo e encontrar o candidato correto, né? Esse é o melhor processo. Quando a gente fala em perfil profissional e a gente fala da competência da pessoa, né? Então existe um médico, Eugênio Mussac, que ele mostra que a competência é a soma de várias características, tanto físicas como emocionais. E quando são harmonizadas, quando elas são ali muito, né, tem um equilíbrio, levam ao sucesso profissional. Então, uma delas é ter ali a determinação. Então, através de reflexão, percepção, observação dos fatos, eu consigo chegar a algum lugar. Então, se eu entender que aquele profissional que eu estou entrevistando, ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele sabe onde ele quer chegar, ele é determinado, né? Então, eu consigo identificar nisso. E aí, eu perguntando isso para ele, quais são suas metas, quais são seus objetivos, qual é o seu plano de carreira. Então, se a pessoa está me respondendo ali exatamente, né, muito ali certinho do que ele quer, eu vou verificar que ele é determinado, né? Para eu identificar se tem a motivação, eu sou a favor de que, assim, a gente não consegue motivar ninguém. Falar que a professora Andréia motiva vocês a abrirem a câmera, motiva vocês a fazer atividade, motiva vocês a entrarem no RH, não sou eu que faço isso, né? Eu posso ter aí, dar um estímulo a vocês, que é essa parte externa que eu digo, né? Eu posso dar algum estímulo mostrando um pouco da minha carreira, mostrando um pouco das minhas trajetória profissional. Aí vocês vão conseguir falar, poxa, que bacana e tal. Então, eu estou estimulando vocês, não que eu estou motivando. A motivação, ela vem de dentro da gente, né? Então, as pessoas que estão ao nosso redor, eles podem sim nos estimularem, mas dizer que essa pessoa é a motivação do meu viver. Não é o estímulo, né? Então, falar, meu filho motiva eu a viver. Não, ele não te motiva, ele é o estímulo da sua vida, né? É diferente. Então, a parte interna, né, de um indivíduo, de uma pessoa, a gente tem que estar ali, né? Para ele, para algumas pessoas, aquilo que é desafiador é ótimo. Para outros, aquilo que é mais monótono é melhor. Então, para ele, a motivação, né, o estímulo, né, ele precisa de algo que esteja monótono. O outro não. O outro, quanto mais desafiador, melhor. Né? Então, isso é muito relativo de uma pessoa para outra. E aí a gente também tem no perfil profissional de competência o preparo. Então, o indivíduo, para estar bem preparado, envolve, né, o conhecimento, que é isso que vocês buscam, e a gente sempre tem que buscar, né, constantemente. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento. E depois eu tenho que colocar isso na prática, o que aprendeu. Não adianta só buscar o conhecimento e não colocar na prática, né? E aí eu também tenho que trabalhar em equipe, eu tenho que saber se comunicar, eu tenho que ser honesto, íntegro, e eu também tenho que cuidar da minha saúde. Não adianta só eu ficar ali, né, os workaholic, né, que o pessoal fala, só trabalhando dia e noite, né, mas eu também tenho o meu lado de autoconfiança, eu também tenho o meu lado de lazer, o meu sono, de desestressar e não estressar. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Esse é o preparo de eu ter ali um profissional competente, né? E ter aptidão, né? O talento ali que eu tive de treinamento, de estudos, vai me transformar excelente naquilo que eu faço. E aí existe um fator aqui de competência que tem até uma fórmula, né? Essa fórmula, não se preocupem, não precisa decorar, isso não cai em prova, né? Mas eu coloco essa fórmula da seguinte forma aqui, né? Então, esse C, a competência, ela é igual ao resultado dividido pelo tempo e somando aos recursos utilizados. Então, o que significa, né, essa questão toda aqui?
Então, é um resultado de tudo aquilo que eu fiz, né? De tudo que eu adquiri, de conhecimento, de trajetória profissional, de carreira, de cursos, e aí eu divido pelo tempo, quanto tempo eu gastei. Então, tem muitas pessoas que escreveram para mim, falaram, eu tenho X anos, eu sou mãe, eu não tive oportunidade de estudar, mas eu estou tendo agora. A competência dela vai ser maior ou menor? Não vai, ela vai ver que ela, ok, o tempo dela foi desprendido muito mais, mas os esforços aqui e os recursos utilizados para ela foram muitos, né? Tem pessoas que têm uma facilidade enorme de lidar com a internet, e tem pessoas que não. Então, a competência é a que a gente consegue identificar. Ninguém é mais do que ninguém. E aqui a gente também tem um outro que diz que a competência é igual ao saber, né? Multiplicado pelo poder e pelo querer. Então, eu diria assim, não adianta a gente ter mais poder, não adianta eu ter mais o querer, né? Todos nós temos as nossas competências, todos. E eu preciso numa equipe, tenho aí já tive várias trajetórias como líder e tendo equipes trabalhando comigo, já tive equipes enormes, né? E você ter essa equipe ali trabalhando com você, e você tem que ter várias competências ali. Então, você tem que ter funcionários que são mais tranquilos, você tem que ter funcionários que são mais agitados, né? Então, isso é o que faz a tua equipe ali, até você ter a competência realmente da equipe, né? Então, não adianta eu querer contratar todo mundo com o mesmo pensamento, com esse mesmo competência, com esse mesmo resultado de fórmula aí, que não é bem isso que eu vou precisar. Eu preciso realmente ali de um pouco de cada para a nossa equipe ser ali a melhor, né? Trabalho de escola mesmo, né? Da escola, da faculdade aí que vocês fazem. Se todo mundo tivesse a mesma ideia, vocês não pensariam, né? É assim, tá bom, completa, então é assim mesmo. Só que se um outro vem e fala, mas espera aí, isso aqui não está querendo dizer tal coisa, faz o outro pensar. E aí que vocês começam a instigar, e aí que vocês começam a despertar as curiosidades, né? Então, quem obtém resultados no menor tempo e com a menor quantidade de recursos possível, né? Tem aquele que faz dessa forma, e há aquele que multiplica o conhecimento pela habilidade de realizar. Então, o que ele quer fazer algo, né? Existem essas duas vertentes aí, tá? Não se preocupem, não precisa decorar essa fórmula. Isso é para conhecimento de vocês, para entender num processo seletivo o que a gente tem que fazer essas competências, né? Como que eu tenho que fazer esse processo seletivo referente às competências. E a questão da comunicação, né? Isso é mais do que um fator aí de a gente buscar um perfil profissional com uma comunicação que não basta apenas falar, né? A gente tem que saber ali a entonação da voz, o uso das palavras certas, fazer com que o outro nos entenda. Tem os gestos, tem a postura corporal, tem a escrita. Então, você pode ser tanto construtivo como destrutivo naquilo que você fala. Existem alguns líderes, né, alguns gestores, que às vezes, para criticar um funcionário, para dar uma bronca, chamar uma atenção, ele fala em alto som, em público, né, deixando aquele funcionário para baixo, deixando todo desanimado daquilo que ele está fazendo. Para que esse tipo de coisa, né? Chama esse funcionário ali numa sala, conversa com ele, faz ele pensar no erro dele. Eu nunca apontei o dedo para um funcionário falando, você errou. Não, você chega, vem cá. Você viu tal coisa? Você acha que você fez certo? Eu sei, eu fiz errado. Então, por quê? O que aconteceu, né? Por que você fez errado? Às vezes aquela pessoa, ela não sabe, ou o colega de trabalho não explicou direito, ou você teve um outro cenário de que ele está nervoso, ele está passando por alguma situação, né? Então, é interessante você entender isso, assim como num processo seletivo, se vocês forem fazer aí um processo seletivo, muitas vezes a pessoa está tão nervosa que ela não consegue se comunicar. Ou ela está muito nervosa e faz gestos demais, né? Então, o nervosismo faz com que a gente fale mais assim, ou a gente fica se arrumando, né? Ou a gente fica gaguejando. Então, cada um reage de uma forma. Então, às vezes, a comunicação mostra algumas coisas ali, e a gente tem que entender um pouco daquela pessoa também. Que aí vem de encontro com a emoção, né? A emoção vem do cérebro, ele não vem do coração. Então, é a parte do cérebro responsável pelas emoções e pelos sentimentos, né? O sistema límbico. É mais fácil o ser humano ter emoções do que pensamentos. Então, é natural que você vê alguma coisa, você já faz aquela cara de espanto, ou você sorri, né? Então, é mais fácil você demonstrar suas emoções do que você pensar. Isso é natural, né?
Quantos que daqui hoje, de repente, falam aí pelo celular e que você se corresponde com os emotions, né? Com as carinhas lá, não é? Eu acredito que aqui muitos falam dessa forma. A gente tem ali algumas figurinhas que demonstram o nosso estado de espírito. Então, às vezes, a gente coloca ali uma carinha feliz, a pessoa escreve alguma coisa, você faz um joinha, a pessoa escreve alguma coisa, você faz um sorriso, né? Então, as emoções, e hoje os emotions vieram exatamente para isso. Né? É mais fácil a gente colocar o emotion, você mostra o que você está sentindo para a pessoa, ao invés de você escrever. Fico feliz por você ter entrado na faculdade, estar estudando. Aí você faz uma carinha lá de feliz, né? É a mesma coisa. E as emoções ali estão muito mais rápido do que a escrita. Deixa eu só ver algumas coisas que tem aqui no chat que o pessoal comentou. O Antônio falou: nossa, sério, eu pensei que fôssemos motivadores de pessoas. Pois é, Antônio. Na verdade, a motivação ela vem de dentro, tá? Eu penso dessa forma, a motivação vem dentro da gente. Se eu não quiser, não adianta você falar mil maravilhas para mim. Né? Você vai falar tantas coisas para mim ali, dizendo, mas professora, isso é a melhor coisa do mundo, e eu não estou aberta para aquilo, e eu vou dizer para você, eu não concordo com você, eu não quero isso, você não vai conseguir me motivar. Só que se você fizer o contrário e falar assim, pô, olha o que eu fiz, olha que legal, olha que não sei o quê, e eu gostar daquilo, eu vou começar a me motivar. Só que você está me estimulando, você está me mostrando de uma forma diferente, né? Então, essa motivação, às vezes a gente fala, aumenta meu salário que você vai ver como eu fico motivado, né? Isso é normal a gente ouvir. Só que, assim, o aumento de salário, ele é proporcional a um tempo. Porque hoje você está ganhando mais, você está feliz. Daqui a um tempo aquele salário já não te serve mais, porque você começou a gastar mais. Então você já não está mais feliz. Você vai querer mais motivação. Então, na verdade, não adianta eu aumentar um salário para você ficar feliz. Eu tenho que estimular aquilo que você faz, que é bacana, que é o melhor, que é uma área maravilhosa de você trabalhar, que tem um convívio formidável na empresa, que a empresa é maravilhosa. E aí sim eu consigo lhe dizer que você está motivado para fazer aquilo. E se eu lhe der um aumento salarial, você vai ficar feliz e vai ficar, eu diria assim, mais motivado, mas não pelo salário, sim pelo reconhecimento. Né? Então, eu acho que isso é o que vem ali que a Marina fala, né? De ter um equilíbrio, de mesclar as habilidades. Então, isso é exatamente eu ter esse equilíbrio de saber o que eu quero, para onde eu vou, né? Então, é interessante isso. Eu também sempre pensei, Antônio, que a motivação era as pessoas que nos motivavam. Mas, de um tempo para cá, e depois que eu estudei também bastante aí, numa pós, ou ouvindo as pessoas, experiências profissionais, né, a minha idade, enfim, o dia a dia, a gente vê que as pessoas, elas podem sim ser estimuladas, né, as pessoas motivadas, felizes, é porque ela gosta de estar fazendo aquilo, ou ela se abriu para aquela pessoa que está orientando ela a fazer algo, aí ela começa ali a ter aquela empolgação, aquele cenário que a gente diz que é a motivação, né? E é bem isso mesmo, Marina, é ter um equilíbrio, né? Mesclar todas essas habilidades para que a gente possa ser um profissional competente. Eu não posso ser sempre feliz, nem sempre a concordar com as coisas, né? Então, é isso que a gente tem aí, um profissional eficiente, perfeito, né? Eu queria fazer essa dinâmica com vocês. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Pode abrir o microfone, caso vocês queiram. Fiquem à vontade. Se quiserem fazer mais alguma pergunta aí no chat também, podem escrever, tá? Mas eu queria sair um pouco dessa caixinha de vocês, que vocês ficam fechadinhos aí sem falar, e eu quero explicar um pouco dessa dinâmica que a gente vai fazer da característica do líder. E eu vou precisar da participação de vocês, senão a gente não consegue fazer isso na prática, e eu só explico a parte de conteúdo, tá? Mas eu gostaria de praticar para a gente praticar, que é mais legal, e isso fica mais na memória da gente de uma forma mais tranquila e suave, tá? Como é que funciona essa dinâmica do líder? Vocês viram que eu passei a vocês né, essa dinâmica, onde vocês tinham que numerar, né, do número 1, número 2, até o número 12, o que era mais relevante para vocês e o que era menos relevante de forma individual. Então, eu, Andréia, peguei esse formulário, né, peguei esse texto e comecei a numerar ali na frente o que era, para mim, as minhas prioridades.
tá? Então, se você for fazer um processo seletivo e for aplicar essa dinâmica, se você tiver ali 4, 5 pessoas, eu diria que no máximo até umas 7 pessoas, 6 pessoas, tá? Não tem problema de ser número par ou número ímpar, vocês que definem ali, mas eu não colocaria mais do que 7 pessoas para fazer essa dinâmica se eu for apresentar isso numa empresa, tá? Então, eu fiquei em dúvida, é um cargo de liderança que eu estou contratando, mas eu fiquei em dúvida com as respostas as quais eles me deram nas entrevistas. E aí eu vou aplicar uma dinâmica para entender como que é na dinâmica, na prática ali com eles. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para cada um, eu imprimo, né, esse documento, com esses textos, com essas frases, e peço para cada um, sentado no seu lugar, numerar, igual eu fiz com vocês. Depois que todos terminaram, o que eu vou fazer? E isso nós vamos fazer aqui na sala, tá? Eu não vou precisar, aqui eu coloquei 6 pessoas, mas eu não vou colocar aí 6 pessoas, nós vamos fazer em menos, porque senão a gente leva muito tempo. Então, o que a gente teria que fazer, né? Com o exemplo de 6 que eu coloquei aqui, 4 pessoas vão conversar, né? E vão colocar ali uma ordem da lista, e vocês vão chegar num denominador comum. Então, por exemplo, eu, Andréia, eu fiz o meu, a Juliana fez o dela, o Rodolfo fez o dele, e a Rosângela fez o dela. Então, vamos dizer que nós estamos em 4 pessoas. Nós 4 vamos conversar e falar o que você colocou na frase mantenha a ordem durante o tempo da reunião. Ah, eu entendi que é a 4, eu entendi que é a 5, eu entendi a 2. E você? Aí vocês vão entrar num acordo, minha sugestão, e eu orientando na dinâmica, eu vou fazer assim, vamos fazer o seguinte, qual que é o número 1 do grupo? E aí vocês vão discutir e vão entrar no bom senso. Então, o Rodolfo, a Rosângela, né, e a Juliana, nós estamos lá, e aí eu cheguei e falei, qual que você colocou o número 1? Aí vamos dizer que cada um colocou uma. A gente vai discutir, nós 4, vamos dizer qual que você concorda. Ah, eu concordo que seja essa. Então, tá bom. Então, eu vou colocar aqui o número 1 que o grupo resolveu. E eu vou numerando aqui junto com vocês e vocês vão fazendo isso, ok? Depois aí, o que eu pego? Eu vou ter uma pessoa que vai ser o recrutador, que aí sou eu, que eu já estou explicando para vocês sobre a vaga, né? Então, eu estou explicando da vaga, estou explicando da dinâmica, como é que ela vai funcionar. E aí eu tenho uma outra pessoa, que é o líder da vaga, que ele vai só observar, ok? Então, o que a gente precisa para colocar isso na prática, como se a gente estivesse em uma empresa, né? O que eu precisaria aqui? Então, a vaga é para um líder. E nós vamos definir quem vai ser esse líder contratado. Então, eu sou a recrutadora, eu já avisei a todos, né, que estão participando, e aí, para que a gente faça isso, eu vou precisar de 3 pessoas, né? Então, essas 3 pessoas, uma vai ser quem vai fazer algumas anotações, essa pessoa vai colocar ali, vamos dizer que ele é o dono da vaga, ele vai observar as características do líder que melhor atende ele, o que as pessoas estão respondendo. E os outros 2 vão entrar num acordo qual que é o número correto que vai ficar. E aí vocês vão falando para mim e eu vou colocando e numerando aqui para a gente chegar no bom senso. E depois, no final, é como se os candidatos fossem embora, ou eu pedisse para eles saírem da sala, eles vão ficar numa salinha aguardando, eu vou sentar com esse líder e vou falar com ele, olha, o que você achou? E aí eu gostaria de participação de todo mundo. Então, não é porque vai ter um líder, que ele é o dono da vaga, que é ele que vai definir comigo. Na verdade, todos vocês né, as 2 pessoas vão ficar ali discutindo a numeração e os outros vão observar. E comecem a observar como que as pessoas falam, como é que as 2 pessoas vão interagir entre eles. Ah, ele é agressivo, ela é mais doce, ela entende, ele é flexível, ele não é. Começam já a observar esses candidatos como se vocês estivessem apresentando isso, realizando essa atividade numa empresa. Ficou claro a atividade que a gente precisa? E para isso eu preciso de 3 pessoas. Aí eu quero que vocês se candidatem aí, as 3 pessoas. Então, uma vai ser o líder, que vai anotar e depois vai decidir comigo quem nós vamos contratar, e 2 pessoas. Normalmente é uma dinâmica para a gente fazer com mais pessoas, mas nós vamos fazer só com 2 para ser mais rápido, porque o nosso tempo não é tão grande que a gente consegue finalizar ainda hoje. Então, eu preciso de 2 pessoas. Quem que vai fazer com a gente?
que tem anotado aí, só vai conversar com outro amigo para decidir quais são, o que vocês vão decidir aí. Vamos lá. Ninguém vai querer participar, a gente não vai praticar, então. Quem vai fazer? Vamos lá, é momento de vocês participarem. Pode ser eu, professora. A Cibele vai fazer um? Ótimo, Cibele. Isso. Você está com a sua folhinha aí dizendo quais são os números que você fez? Sim, sim. Tá bom. Aí eu preciso de mais 2 pessoas. Vamos lá, que vai conversar com a Cibele. Vocês vão entrar num bom senso aqui com o som ligado e vocês vão conversando. Eu vou ajudando vocês aí. Quem mais? Que vai fazer? Senão eu vou olhar aqui um RA e vou chamar pelo RA. Vamos lá? Mais alguém? João Gabriel, Jonathan, Jaqueline, Ingrid, Aline, ninguém? Viviane. Ninguém vai fazer, gente? Vamos lá, vamos participar. Eu não entendi, eu não entendi direito. Passou um veículo bem na hora aqui da minha casa, eu perdi um pouco. Então vamos lá, Welton. Olha só, você fez a atividade, as características do líder, numerando o que é mais importante para você para um líder? Fiz. Tá com você aí na mão? Sim, tá comigo. Tá. O que você vai fazer junto com a Cibele, né? Vocês dois, o que vocês fariam ali, tá? Você conversaria, eu vou orientar vocês, eu vou estar junto com vocês, e aí vocês vão estar colocando ali, a Cibele e vocês vão começar a conversar, vocês dois, e ela vai falar, Welton, o número 1 para mim é a frase, deixa eu ler uma frase aqui, procura fazer entender a todos. Para mim, eu acho que a primeira característica que um líder tem que ter é essa, aí você fala, não, para mim... Cibele, eu entendo que nunca manifesta rancor e insatisfação tem que ser número 1 para mim. E aí vocês vão conversando, e vocês vão ter que entrar no denominador comum, qual que é o número 1. Se é a que você fez, se é a que ela fez, ou se não é nenhuma das duas, é mais uma. Entenderam? Entendi. É isso que vocês vão falar. Então, você vai falar qual é o seu número 1, ela vai fazer qual é o número 1 dela. E aí vocês vão falar, mas você concorda? Isso. Aí vocês vão começar a bater papo, pensar um e o outro, e ver o que discorda e o que não discorda. E a Tatiana, ela falou que pode ser eu, mas meu microfone não está funcionando. Então, a Tatiana, o que você faz, Tatiana? Você vai observar os dois, como que eles vão estar ali conversando, como é que eles vão estar, o que eles estão anotando, como é que vai ser, e aí depois você escreve no chat no momento que eu te perguntar, aí você escreve para a gente aí. Pode ser assim, Tatiana? Só me dá um ok aí no chat. Perfeito. Então, a gente consegue fazer, a Tatiana vai anotar. Os demais, que ainda estão aí tímidos, reservados, não querem falar, ok, mas a participação é importante nesse momento para a gente fazer na prática. Então, as pessoas que estão aí mais caladas, né, e não querem participar, o que vocês podem fazer? Anota como que vai acontecer a dinâmica, para vocês entenderem como aplicar isso num processo seletivo, se vocês quiserem, e também até para ajudar depois a Tatiana em alguns argumentos daí do que a gente vai fazer, tá bom? Aí vocês observam aí a parte de como eles estão escrevendo, para depois vocês escreverem aí no chat. Então, vamos lá. A Cibele e o Welton podem abrir o microfone de vocês, e aí, Cibele e o Welton, vocês podem começar, e aí vocês vão dizer qual que é a número 1 de cada um, e aí você vai falar, você concorda em ser assim? Ah, eu discordo, porque isso, eu acho que essa é melhor, essa não sei o quê. Vocês vão entrar no denominador comum e vai dizer para mim qual é que ficou a número 1 e eu vou marcar aqui para gente. Tá Excelente. Bom. São as 12, são as 12, né, professora? Isso, aí vocês vão numerar todas, qualquer primeira, qualquer segunda, e vai assim até a 12. Vamos lá. Tá. Oi, Cibele. Tudo bem, Welton? Tudo, você? Tô bem, graças a Deus. Vamos graças lá. A Deus, você quer começar a falar como que você fez as colocações? Primeiro vocês vão colocar a número 1, tá bom? Número 1. Tá. Isso. Saber escutar e procurar compreender as outras pessoas. Eu coloquei manter a ordem durante todo o tempo da reunião e trabalho. Excelente. Primeira... Tá. Bom, nós devemos concordar ou discordar, debater... Isso, é agora que vocês vão conversar sobre isso. Vocês têm que, os dois, o número 1 tem que ser a mesma resposta para os dois.
Então, você vai explicar por que tá. que você colocou a número 1 em saber escutar e por que que ela colocou. E aí vocês vão ver se vocês mantêm nessa ou se ainda vocês querem colocar outra. Excelente. Tá bom? Bom, Então, vai lá. Bom, Sibeli, eu coloquei isso porque geralmente a gente vê muita insatisfação partindo dessa parte das pessoas não se pronunciarem, assim, porque às vezes as lideranças não ouvem, não querem saber, a empresa às vezes decide de cima para baixo, coloca isso para que seja difundido e às vezes não é nem o melhor caminho. Às vezes as melhores ideias vêm de pessoas mais, assim, que estão nos cargos até mais inferiores, entendeu? Por isso que eu coloquei Entendi. isso. Welton, essa sua frase eu coloquei na minha colocação terceira, porém eu mantive essa mesma, manter a ordem durante todo o tempo da reunião e trabalho, por conta do quê? Um líder, um gerente, uma gestão, precisa sempre ter isso em nível como eu posso explicar? Ai, meu Deus, fugiu da mente. Fica Tudo tranquilo. bem, ter isso pauta, ter isso como objetivo, Exato, exato. eu considero um pouquinho ainda, eu acho que isso eu acho que é algo inerente a gente, quando a gente assume essa questão do trabalho, nem todos vão querer se manter assim, comprometido, mas eu acho que isso é mais fácil de adquirir do que essa primeira, de escutar e procurar compreender outras pessoas, porque geralmente cada ser humano ali dentro é um universo diferente. Como a professora colocou lá no começo, a gente tende muito a querer, não é que todo mundo seja igual a gente, mas eu vejo muito isso, que alguns líderes querem que a gente, para ser bom, que seja igual a ele, não pode ser diferente. Eu acho que isso no momento está acontecendo, até no meio, assim, político, que tá colocando um contra o outro, entendeu? Mas é isso. Eu E o preferia que vocês ficar falam? O que vocês consideram aí num bem comum, né? Permanece a um, qual que seria aí, né? Vocês que me falam aí. Vocês dois que vão dizer para mim qual que vai ficar número 1. O Não, tá, que professora, vocês... pode ser saber escutar e procurar compreender as Você outras entendeu a pessoas. colocação dele e Sim, foi sim, aceita. Ok. exato. Então vamos agora para 2. Qual que um Tá. colocou e qual que o outro colocou? Dois, eu coloquei, admite abertamente seus erros. Eu coloquei promover oportunidades para que todos os membros ajudem na solução dos problemas. Pode ser, essa ia ter sido a terceira, mas tudo bem. Pode ser, então. Você também concorda? Eu acho que é algo bem importante. Alguns, para mim, são valorosos, então eu fiquei meio que, entendeu? Mas eu concordo. Ok. Terceiro. Terceiro. Eu tinha colocado saber escutar e procurar compreender as outras pessoas. Aí vai a sua, qual que é? Eu tinha colocado a segunda, promover oportunidade para que todos os membros ajudem. Enfim. Tá, agora vocês vão entender qual que é a terceira aí. Agora eu entendi. Qual é a terceira? A segunda ficou promove oportunidade, não é isso? E a terceira pode ser admite os erros abertamente, seus erros. Porque eu acho exatamente. Esse aqui, admite abertamente seus erros? Isso. É a terceira. O meu quarto tem ideias novas e interesse é criativo. Coloquei amigo e social. Eu não acho interessante, Elton, um líder ser amigo. Ele pode, sim, ser social, sim, mas amigo eu não acho interessante para ser um líder. Entendi. Olha, eu vivenciei isso na pele. Eu tive um líder que ele me tratava de uma forma... Não me tratava especificamente, mas o grupo, e estou vivenciando nesse momento, um momento muito legal lá no meu trabalho, porque realmente a gente encontrou um cara muito bacana então, assim, eu levei mais para esse lado, eu vi que a amizade é importante, sinceridade, assim, mas, tudo bem, respeito. Qual foi a sua questão que você colocou na quarta? Tem ideias novas e interesse é criativo. Tem ideias novas, eu coloquei a sétima. Interesse é criativo, eu coloquei essa. Bom, poderíamos escolher uma ou outra, você prefere? Eu posso ceder para você, porque, né? Qual outra você sugere, Welton? Sem ser um amigo social. Olha, professor, gosta de conciliar também, acho interessante. Conciliar é importante. Para mim, são fatores importantes. Qual você acha, Cibele?
Peraí. Que pode ser a quarta. Procura fazer entender a todos? Pode ser. Gostei também. Aí, muito bem. Tá bom. O 5. Quinto, eu coloquei gosta de conciliar. Eu coloquei segue rigorosamente as regras e os procedimentos. Ah, tá. Eu acho que quando não passado isso, algumas coisas no meio do caminho se perdem. Se as regras e os procedimentos estão aí, é para ser cumpridos. Se são cedidos para algumas pessoas e outras não, eu não concordo, porque eu já vivenciei isso. Ok, vamos então essa é a? É as regras e procedimentos, é isso? É o 5. Isso, segue rigorosamente as regras e os procedimentos, exato. Tá. Sim. Agora a sexta? Isso. A sexta, eu coloquei nunca manifestar rancor e insatisfação. Coloquei saber elogiar com frequência e raras vezes criticar negativamente. Essa minha foi lá para baixo. Essa saber elogiar com frequência raras vezes critica negativamente. Então vamos deixar essa sexta. Acho que já cedi duas para você, agora você vai saber elogiar, é isso? Vai ficar o 6? Saber elogiar com frequência e raras vezes criticar negativamente. Uhum. Tá, a 7. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Tem ideias novas, é interessante, é criativo. Vai, a 7? Eu coloquei a 7, você, Sibeli? Eu coloquei admitir abertamente seus erros. A gente já tinha falado sobre colocou, essa? Foi o terceiro. Uhum. Então eu tinha feito essa. Aí ele sugeriu ter ideias novas e interessantes. É criativo. Exato, pode ser. Então tá. 7, ok. A 8. Eu coloquei procura fazer entender a todos. Essa também já foi, né? Já foi. Essa foi a quarta. O que você colocou, Elton? Então, essa foi a quarta. Não, eu tinha colocado a 8. Isso, agora é a 8. Agora é a 8. Qual que é a 8 que você colocou? Eu tinha colocado essa, só que como a gente teve uma segunda opção lá na quarta, eu escolhi ela. Nós mudamos, né? Vocês mudaram. Uhum. Então, podemos manter a ordem durante o tempo todo do trabalho? Você tinha falado dessa, Sibeli? Não, porque agora eu estou perdida. 1, 2, 3. Na verdade, se manter a ordem, ela já tinha colocado em algum momento. Ela mudou. Mas nós mudamos, não mudamos? Isso, mudamos. Então pode ser ela, pode ser a 12. Então a 8. Quer dizer, a 12, pode ser a 8, perdão. Isso. Qual vamos para 9? Falta 9. É amigo e social. É firme e decidido. Eu coloquei essa, é firme e decidido, não hesita, como 9. Eu também coloquei ela. Na 9. Então, 9. Você também colocou essa? Também. Tá. 10. Tá vendo? Aí nós temos amigo e social, gosta de conciliar e nunca manifesta rancor e insatisfação. Gosta de conciliar, é amigo social, nunca manifesta... Bom, na 10ª eu tinha colocado nunca manifestar rancor e insatisfação. Tá, e a Sibeli? A 10, eu tinha colocado saber elogiar com frequência e raras vezes critica negativamente, mas já foi, né? A gente já usou, já. Exato. E aí, então... Nunca manifesta rancor e insatisfação, 10. E agora a gente tem a 11 e a 12. A 11 pode ser gosta, aí vocês que vão definir. Gosta de conciliar. Gosta de conciliar e depois é amigo e social por último, é isso? Exato, pode ser. Eu tinha feito ao contrário, mas pode ser. Tudo bem. Tá, peraí, deixa eu sair um pouquinho dessa tela, que tem gente entrando na sala. A Hélida que está entrando. Bom, vamos lá. Voltando aqui. Então, vocês numeraram de 1 a 12, né? Da forma que vocês fizeram. Então, assim, a Sibeli tinha uma forma de pensar, o Elton teve outra forma de pensar. Eu vi que algumas opiniões no chat, né? Algumas pessoas também colocaram ali o certo e errado, me questionaram até se era o que é certo e errado. Não existe o certo e errado, Antônio. O que existe são os pontos de vista, são as formas das pessoas pensarem. Então, quem vai nos falar um pouquinho agora, que vai escrever aí, que é a Tatiana, e aí eu também não sei o quanto que vocês também da sala perceberam, os dois conversando.
Então, veja, houve na primeira pergunta ali, na primeira alternativa, né, que tinha, ambos tinham respondido totalmente diferente. E aí eles entraram num acordo aí, né? Eles tiveram ali a informação, e aí foram ali, e foram entrando em outras, poxa, pelo menos uma igual. Então, assim, não que o Elton esteja errado, ou a Cibele esteja errado, ou ambos estão certos, né? Na verdade, são nossos pensamentos, e isso é o que acontece com nós, seres humanos, e é isso que acontece quando a gente está num processo seletivo. Então, nós estando num processo seletivo, nós temos várias formas de se pensar. Aqui a gente consegue ver as características de um líder pelo aquilo que a gente responde. Então, por exemplo, se para vocês, né, para uma das pessoas, saber escutar e procurar compreender as outras pessoas, esse líder, então vamos dizer que a vaga que eu tenho os três primeiros números que a pessoa fez, né? Eu quero verificar se realmente ele fez ou não. Agora, observe o seguinte: se tivéssemos mais pessoas fazendo essa dinâmica, a discórdia, né, os questionamentos, a gente iria ter aí uma discussão muito maior. Cada um ia colocar o seu ponto de vista, cada um estaria preocupado em responder aquela que anotou, aquela ordem que fez. E aí você consegue entender as características do líder da seguinte forma: observe o seguinte, antes de eu falar isso, eu quero ouvir um pouco a Tatiana. Tatiana, escreve para mim, você é a gestora da área, né? E aí você vai colocar aí dos dois, né? Você acha que teria algum que você contrataria e por quê? Ou você, de repente, quer dar um apanhado de coisas que você observou aí? Escreve para mim. Né? E aí, se a gente olhar um pouco ali, enquanto a Tatiana vai escrever, e se alguém também quiser complementar algo e tiver com o microfone funcionando, pode ligar o microfone e complementar alguma coisa. O que vocês observaram ali da Cibele e do Elton, né? Como é que foi até para a Cibele e para o Elton? Como é que foi isso? Né? O Elton, de repente, discordou de algumas, a Cibele também discordou, mas aí ele disse, tá bom, então eu deixo, vamos deixar assim, vamos manter essa ordem. Como é que isso também foi para vocês, enquanto a Tatiana vai escrever para a gente ali o que ela observou? Vamos lá. Tanto o Elton quanto a Cibele. Como é que foi para vocês isso? Né? Ter alguém discordando, ter umas respostas diferentes? Não, professor, é saber ouvir o meu colega, compreender também da forma que ele pensa, que nem você falou, não existe o certo ou o errado, cada um tem a sua justificativa, e é isso. Muito bem. E o Elton, como é que foi para você, o Elton? Professor, eu gostei bastante, e gosto, assim, de quando eu vejo opiniões diferentes da minha, porque às vezes a gente aprende muito. A gente tem uma visão diferente, às vezes o olhar, às vezes, que a gente faz, a gente leva muito em consideração as nossas percepções do dia a dia, o que a gente vivenciou, o que a gente sente, e às vezes tem coisas boas também que tá do outro lado, entendeu? O Elton, você falou uma coisa extremamente importante, por isso que eu insisto de fazer essas dinâmicas em sala de aula. Se eu chegar aqui só com conteúdo e explicar o que eu estou tirando ali dos livros, trazendo para vocês, incentivarem vocês, vocês só vão ouvir a mim. E, às vezes, um exemplo que vocês dão, vocês reforçam aquilo que eu estou falando, ou, de repente, a gente vai ter uma outra opinião. Isso é riquíssimo demais. Você não sabe quanto. Você falou extremamente importante, Elton. Gostei da sua fala e parabéns por pensar dessa forma. Eu acho que, como a gente falou, né, não tem que se preocupar em estar na hora de falar aqui nessa aula, principalmente comigo, não tem que se preocupar se vai acertar ou vai errar. Aqui não tem o certo e errado. Aqui o que tem são pensamentos. E, às vezes, o seu pensamento, você fala assim, puxa, ele trabalhou, ele teve uma experiência. Não é que é verdade isso mesmo? Igual o Elton falou. Então, isso que acaba sendo muito rico para a gente, né? Então, muito bem. Eu acho que, muito obrigada pela participação de vocês dois. A Tatiana já fez ali a observação, eu já vou ler. Então, acho que, assim, é interessante essa troca, né? Isso é extremamente importante. Eu sei que alguém levantou a mão. Quem queria falar? Obrigado, professor. Obrigado, Cibele, também. Vamos lá, a Elia quer falar? Sim, professora. Na verdade, era só argumentar o que a senhora perguntou, né? As minhas respostas, a maioria bateram com a do Elton.
A maioria, né? Então, assim, para mim, os dois foram ótimos, os dois foram excelentes. Ele, dá para entender que ele é um gestor, assim, que ele procura apaziguar, né? Não, vamos tentar resolver. Ela já deu para entender que é um pouquinho mais pulso firme, não é assim, vai ser assim, pronto, né? Mas isso são um perfil, né? Cada pessoa tem um perfil diferente, tem uma maneira diferente de liderança. Eu já tive líderes das duas formas também, né? Eu acabo concordando um pouco com ele que, às vezes, você tentar levar na amizade, que não é uma amizade, né? Mas uma conversa mais amigável, você ganha mais do que quando você tenta ir ali na rédea, porque as pessoas meio que se sentem obrigadas. Ele está mandando assim, é ignorância, não vamos enrolar. Eu já passei por isso. Quando é mais conversado, as pessoas, elas parece que se abrem mais ali a escutar, a fazer, né, aquela coisa com carinho, né? Mas eu acho que é característica de cada líder mesmo, né? Exato. E aí não tem o certo e não tem o errado. Não tem que dizer que o Elton, vamos dizer, igual a Tatiana colocou ali, ela gostou bastante dos argumentos dos dois. Os meus argumentos foram muito bem parecidos com cada um, que foi o parecer da Tatiana. O Antônio colocou que o mais interessante é que ambos chegaram ao acordo e cederam. Então, ambos aconteceu isso mesmo, né? Souberam ceder, souberam ali falar. O Vitor colocou que acredita que o que reflete muito nesse exercício são as vivências de vida, exatamente. E aí a Tatiana também colocou, né? Saber ouvir o outro e respeitar as opiniões diferentes é extremamente importante. A Juliana ainda colocou ali para a gente que achou interessante saber ouvir, entender o ponto de vista de cada um, né? E acredito que assim aprendemos bastante. Então, saber trabalhar com a equipe, saber falar com outra pessoa é ótimo, é isso mesmo, né? Trabalhar em equipe e ter empatia é muito importante. Na verdade, esse perfil montado é bem parecido com o meu supervisor, olha que interessante, né? E aí depois a gente tem, né? Ambos são diferentes, são líderes diferentes, cada um com a sua qualidade. Então, vamos dizer que eu já dou a palavra para quem levantou a mão, acho que foi o Wesley, né? Eu já te passo a palavra. Só para concluir o raciocínio desses comentários, o que a gente, quando tem essa questão da característica do líder, não existe aquele líder, o Elton ou a Cibele, vamos dizer que os dois estivessem concorrendo para uma vaga, e eu ia só entender as percepções dos dois, o que cada um estava colocando. E veja que as frases, ela já explica um pouquinho de cada um da gente, né? Que é amigo, tem ideias novas, se eu sou criativo ou não, se é firme, se é decidido, se admite abertamente seus erros. Eu posso fazer, depois nós vamos ver os tipos de entrevistas, eu posso fazer algumas entrevistas com as pessoas, falar para que as pessoas, os candidatos, falem um pouco de alguns processos de decisões que eles tiveram, e depois eu aplico essa característica para depois eu juntar essas duas coisas. E aí eu vou ver o quanto que ele foi ali, né? O quanto que ele na prática exerceu o que ele está respondendo aqui. Então, a gente vai olhar isso e a gente consegue identificar um pouco disso, tá? Então, quando a gente vai aplicar a dinâmica, o que a gente observa aqui, né? O que cada um fez, a ordem, a gente começa a ver um pouco de cada um. E depois de eu ver um pouquinho disso, eu consigo ver aquela questão, né? Quando a gente fala aqui, né? Procuro fazer entender a todos. Isso foi uma característica do Elton e da Cibele, de eles se justificarem o porquê que eles estavam colocando aquela numeração naquela afirmativa que tinha ali, de decisões. E aí, ambos conseguiram ali fazer, né? Eles conseguiram fazer entender a todos, ou seja, ele conseguiu explicar, ele conseguiu falar, né? E aí, o saber escutar, né? E procurar compreender as outras pessoas, eles entraram num consenso que era a primeira coisa, e foi o que os dois realmente fizeram, né? Olha que de encontro aí, né? Era a resposta de um, mas não era a resposta do outro, e os dois acabaram cedendo, os dois acabaram realmente escutando, procurando compreender as outras pessoas. E é o que vocês fizeram. Se tivesse mais pessoas discutindo sobre essas frases, aí vocês iam ver o alvoroço que dá nisso daí, porque são mais pessoas, são mais opiniões, e aí vocês que precisariam ali discutir sobre, né? E a gestora, que seria a Tatiana, ela falou que ela gostou dos dois aí, né? E se ela tivesse que definir de um deles,
não teria aquele que é melhor ou que é o pior, né? Ela teria que avaliar e falar assim, olha, eu achei que, como a Oélia falou, né? Um aparece ser, pelas respostas às quais ele deu, ele parece ser mais ali, né? Um líder mais sociável, e ela parece ser uma líder mais ríspida. Mas os dois são flexíveis. Então, por mais que eu tenha uma contratação de alguém que eu preciso ali para cumprir minha vaga, né? Que eu preciso de uma pessoa que ele seja sociável, que ele que ele cumpra as regras, ambos farão. Então, aí, ao caso da Tatiana, eu chegaria para ela e falaria, e agora, Tatiana, por qual você decide? Ela ia dizer para mim, não sei, porque os dois tiveram a mesma flexibilidade. E, às vezes, quando a gente faz essa dinâmica, principalmente quando você faz com mais pessoas, tem um que não gosta, né? E quando a gente faz isso no presencial, tem alguns que faz caras e bocas. Tem muita gente, lembra que eu falei que as emoções, elas são mais em evidências do que a escrita? Então, às vezes, quando a gente está ali no presencial, você observa as pessoas ali com caras e bocas, ou um conversando com o outro, deixa ser assim mesmo, sabe? Então, assim, isso você percebe numa dinâmica, se você aplicar com mais pessoas e no presencial, né? Ou se abrisse a câmera, enfim. Então, isso a gente consegue visualizar, né? A gente consegue fazer. Então, essa dinâmica é uma dinâmica para ser feita presencial, ou com câmera aberta, enfim, e com mais candidatos. Eu só quis praticar para vocês verem como é que é o processo. E quem vai estar aplicando, como fui eu que apliquei, seriam vocês, no dia de amanhã, aplicando essa dinâmica e explicando ali para o pessoal, né? E daria, com certeza, para vocês identificarem um pouquinho, assim como a Oélia chegou na conclusão, né? E a Tatiana também chegou numa conclusão que ela ficaria em dúvida de qual que ela iria, né? Optar para trabalhar ali na vaga, né? Mas eu vi ali nos comentários que realmente, olha, ele é muito parecido comigo, né? O perfil dele está muito próximo com o meu, então ele tem a cara da nossa empresa, ele tem a cara do meu departamento, então vamos trazer ele para trabalhar comigo, né? Então não tem o certo e errado, né? E nessas dinâmicas, às vezes você faz algo ali brincando, ali conversando, e você consegue identificar a característica das pessoas, né? É interessante isso. A Tatiana respondeu que ela não saberia mesmo quem contratava. E numa situação dessa, vamos dizer que você é a pessoa que está apoiando, né, a contratação, aí você também pode ajudar a decisão do seu cliente, que no caso seria a Tatiana, que é a líder. Ou senão você fala, tá bom, você ainda não decidiu, quer aplicar uma prova prática para eles da sua área? Então, elabora uma prova, vamos fazer uma avaliação com eles, e a gente traz eles para fazer uma terceira etapa do processo seletivo. Aí vamos estreitando e afunilando aí as etapas dos processos. Ou você quer fazer mais uma entrevista com eles, diante disso que você viu, quer tirar algumas dúvidas, e aí a gente segue com os processos aí seletivos, tá? O Wesley queria falar, o Wesley estava com a mão levantada, você está aí? O Wesley está aí? O Maicon quer falar? Então fala, Maicon. Boa noite. Pode deixar o Wesley falar primeiro. Então tá bom. Então, Wesley, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Pela forma que eles colocaram, eu consigo ver que eles colocaram coisas que eles se identificam, né? Realmente, como você disse, não tem certo nem errado, mas na questão das frases, eu acho que todas as frases são importantes, porque em questão das características do líder, há ambientes que vai exigir do líder talvez um pouco mais de rigor, um pouco mais de ser rígido, e há ambientes que vai precisar que ele seja mais flexível, mais maleável. Então, eu concordo realmente que não tem certo nem errado. É isso mesmo. E aí fica uma decisão difícil. E às vezes, quando a gente vai para um processo seletivo, participar, às vezes a gente fica triste, achando que nós temos algum problema de não ter sido aprovado. E, na verdade, nunca se sintam dessa forma. Porque, na verdade, a gente não tem problema. Na verdade, o que a gente tem é que talvez algo que eu fui sincera, né, eu não me enquadrava para aquela empresa. Então, às vezes, a gente pode identificar, claro que a gente fica chateado, porque a gente sempre se acha ali preparado para entrar na vaga, a gente quer, né, precisa, inclusive, e às vezes a gente recebe um não, né? Quantos não que eu já não recebi? E às vezes a gente recebe aquele não. E aquilo deixa a gente chateado, mas não pode deixar a gente desistir. Porque o que a gente tem que ter em mente, diante agora conhecendo um pouco mais aí, de que aquela vaga não é porque você tem algum problema, é que para aquela empresa não é o seu perfil.
E, às vezes, se você almejava tanto entrar e torcia tanto para entrar, e você, de repente, quis fazer algo, e aí você entra e vai ficar infeliz na empresa. Às vezes, não era teu perfil, aí alguém entendeu que aquilo ali não era perfil, e aí não te contratou, né? Então, às vezes, você fica pouco tempo na empresa porque você não se enquadrou. E isso pode acontecer, eu já vi muitas vezes isso acontecer, né? E aí é aquela contratação, né? Então, é bem isso. E a Sara está colocando ali, ó. Já me falaram que eu não tinha o perfil para uma vaga nessa semana, nessa mesma empresa que eu estou hoje. Pois é, Sara, então, assim, não é que você não tinha o perfil, né? E você foi para uma outra vaga, tá vendo? Então, eu acho que assim, não tem. E aí, se o problema era com você, você não iria para uma outra vaga. É que às vezes tem alguma característica nossa que de repente é identificado em algum momento da entrevista ou em algum momento de alguma dinâmica, que eles falam, não vai combinar isso para trabalhar naquela área, não vai trabalhar naquele gestor, não é a praia dela, né? E isso acaba sendo dessa forma, por isso que existem essas situações aí, né? E a Marina até comentou, já passou por isso, professora, de você ficar em dúvida em uma contratação? Já, Marina, eu já passei por isso sim, eu já conto para você. E aí, o que eu fiz para tirar essa dúvida, tá? E a Sara comentou que ela foi para uma outra vaga, já está lá 2 anos, tá vendo? Talvez se você tivesse entrado na que você foi inicialmente, Sara, talvez você não estaria lá, né? Então, acho que são coisas, e às vezes a gente fica triste, né? Porque, poxa, falaram que eu não tenho perfil, eu estou chateada, mas eu acho que a gente não pode ficar dessa forma, a gente tem que olhar com os olhos positivos e olhar de uma forma diferente, que aí a gente consegue viver muito melhor positivamente, tá? Essa é a dica aí. A Cibele quer falar, mas tinha outra pessoa que queria falar. Era o Maicon? Então vai o Maicon, depois vai a Cibele. Pode falar, Maicon. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Então, professora, eu penso que ficaria mais fácil para definir, né, um exemplo, né, de que quem você contrataria. Se você explicasse para qual perfil seria a vaga, porque você falou, né, que iria depender do perfil e tudo mais, mas não especificou o tipo de perfil para a vaga do líder. Eu só comentei que era um líder, né? Exatamente, a senhora só comentou que era um líder. Então, assim, eu vou dar 2 exemplos básicos. Se você virasse e falasse assim, tem que ser um líder de call center que precisa ali conversar com uma equipe para poder apaziguar na hora que for tentar conciliar com os clientes, atender, tem que saber ouvir a reclamação do cliente quando ele ligar, tentar contornar a situação e tudo mais. Esse líder seria o Elton, porque ele já teria mais essa empatia de saber ouvir, tentar negociar. Tipo, ele veria o lado do funcionário e do cliente. Agora, se você virasse e falasse assim, tem que ser um líder, um exemplo de um grande supermercado, que tem metas para poder bater todo mês, tem que ser um líder agressivo nas metas, não agressivo de brigar. Por favor, agressivo nas metas, de bater os compromissos, de falar assim, não, funcionário tem que chegar aqui 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, não é 7h05. 7 horas é 7 horas, não existe isso de passar. Ele vai ter que chegar, vai fazer o trabalho assim assado, a gente vai ter os nossos benefícios, e para ele receber esses benefícios, ele tem que cumprir o mínimo que a empresa exige. Aí sim seria a Cibele, porque ela já tem pulso firme para poder falar, não, ou é isso ou não é. Não tem essa de que, tudo bem, você chegou atrasado hoje, era 7, você chegou 8. Amanhã, tudo bem, você chegou 9. Depois, tudo bem, às 10, não tem problema. Não é assim que funciona. Ela já saberia explicar, não. Olha, no seu contrato dá 7, num dia você chegou às 8, a gente perdoou, no outro às 9 a gente perdoou, agora às 10, o que está acontecendo? Vamos conversar. Entendeu? Ela já seria esse líder mais pulso firme. Então, no meu pensamento, iria depender bastante do tipo de líder para a vaga, do tipo da vaga para o líder, entendeu? Mas ambos foram excelentes, foram maravilhosos nos pontos de vista. Todos os dois souberam conciliar, conversar, entender o ponto de vista de um, o ponto de vista do outro, e chegar numa conclusão no final. Então, assim, em relação a líder, é aquela história, né? Existem vários tipos de líderes, mas ambos foram excelentes no quesito, partindo para o que acha ser melhor para você, entendeu? Eu diria que isso, Michael, complementando, perfeito o que você colocou, eu acho que é um cenário que, quando a gente trabalha em recrutamento e seleção, lembra que a gente falou de missão, visão, valores, mercado de trabalho, descrição de cargos, então, isso tudo vem de encontro exatamente nesse momento que a gente está vivendo agora, que a gente acabou de exercitar. Eu preciso entender para que é aquela vaga,
né? Então, é para trabalhar numa empresa, como você deu os seus exemplos, né? E aí eu teria ali, saberia identificar qual que seria o meu. Por isso que eu comento que quando a gente recebe um não, né, é porque não era para aquele momento, né? Como aconteceu aí que a Sara também explicou quando ela recebeu um não, dizendo que ela não era para aquela vaga. Então, acho que isso que é o bacana, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Então, você, como recrutador, como processo seletivo, a primeira coisa que você tem que entender é a empresa. O que a empresa faz? O que a empresa, né? Quais são os objetivos da empresa, os valores da empresa, para você ver se aquele candidato tem os mesmos valores. Depois você tem que entender da vaga em si. O que a gente espera do candidato ideal para o lugar correto? Né? O que eu espero dele? O que eu preciso dele? E aí eu vou tentar absorver as características dele, né? Então, você imagina você ter uma empresa, né, da qual, como você falou, um call center, e você chegar cheio de regras, esse pessoal de call center, eles gostam de estar ali trabalhando, tem bastante coisas, mas é uma coisa que a gente é dinâmico. E quanto mais você tem ali, né, Maicon, essa dinamismo ali com a empresa, você tem que ter e acompanhar, o líder tem que ir com esse jogo de cintura, né? Então, às vezes, tem um líder que não é tão jogo de cintura. Eu já fui um líder no passado muito mais severo do que hoje eu sou, né? Por quê? Porque a área da qual eu trabalhava, eu tinha que ser porque eu trabalhava com a legislação, eu tinha que cumprir a lei. Então, para a lei, não existe um meio termo, não existe um meio grávida, né? Eu teria que estar o quê? Ou é ou não é. Então, eu não tinha como querer fazer algo ser maleável, não tinha como ser flexível, né? Então, eu acabava sendo uma pessoa chata. E quanto mais me diziam que eu era chata, eu ficava feliz, porque era exatamente o que eu tinha que fazer por conta da legislação, que a legislação é chata, né? Então, agora, hoje eu já estou numa área que é de RH, eu já abranjo muito mais coisas, remuneração estratégica, gestão de pessoas, e se eu tivesse essa mesma postura, talvez hoje eu não estaria onde eu estou. Então, a gente tem que andar e saber ali também, né? Ah, então você é bipolar, você tem duas caras? Não, eu tenho conhecimento daquilo que eu tenho que fazer, né? Então, isso que é interessante, é saber identificar isso, né? A Cibele queria falar, antes de eu ler ali o comentário Sim, da professora. Sara, pode falar. Já mencionando em processo seletivo, eu gostaria de tirar uma dúvida. Pode falar. Qual é o estudo que identifica o perfil, as características de um participante por ortografia? Você tem os psicólogos, existe uma, eu não me recordo agora o nome, mas você tem o estudo de grafiologia, tá? Esse curso, ele vai te identificar pela letra da pessoa. Se você der uma letra, der um papel, né, sem linhas, né, assim para a pessoa, né, que não tem linhas, não tem pauta, a pessoa tem algumas que escrevem elevando, assim, né, coloca para cima, outros escrevem para baixo, não consegue seguir uma linha reta, né, ou senão tem que fazer uns risquinhos de lápis para poder escrever. Então, isso tudo tem uma explicação. Eu não estudei sobre isso, eu não sei dizer, né? Mas existe esse estudo, sim. Então, às vezes a gente... 100%? Eu acho que todos esses estudos, a gente garantir 100% que seja, porque o que acontece? Nós, seres humanos, nós mudamos dia a dia, né? Sim, então, sim. Eu posso dormir sorrindo e acordar chorando, e o inverso também. Entendi. Então, às vezes, quando eu vou naquele teste que eu estou para fazer, pode ser que aquilo pode representar algo meu, mas naquele momento, é muito psicológico, né? Ele reflete muito as nossas emoções. Então, todos esses testes, eles refletem muito as nossas emoções. Então, quando a gente fala esses testes psicológicos, tem muitos que realmente retratam o que nós somos, mas tem esses que somos movidos a emoções, e às vezes essas emoções nos levam a alguma coisa naquele dia, naquele momento que eu estou vivendo. Né? Uma entrevista, por exemplo, quantas pessoas aqui, para a gente poder ter esse diálogo aqui que a gente está tendo, ó, eu não motivei ninguém, vocês que foram falando, vocês que vieram aí falando. Eu só falei, gente, vamos falar, vamos participar. Aos poucos, vê aí quanta gente começou e veio, falou, agregou e foi. Isso é rico demais, né? É porque, professora, eu tive uma experiência. Minha letra é bem pequenininha, todo mundo fala que precisa de uma lupa e redondinha. E aí eu fui participar de um processo seletivo de uma empresa anterior, e aí
passou um tempo, eu não passei, mas passou um tempo depois, veio uma auditora falar para mim, porque realmente eu não tinha passado, que foi por conta da minha letra, que eles mostraram que na minha letra era uma pessoa que não era para frente, que eu não mostrava foco, que eu era alienada, que eu era tímida, e é totalmente ao contrário. Então eu falei, meu Deus, alguma coisa tá errada. Esses testes, eles podem, você pode fazer, eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer esses testes psicológicos, eu vou anotar aqui para ver se eu consigo, se ainda está gratuito, que tem alguns que eu gosto de a gente fazer, eu vou até marcar, tá? Eu vou pesquisar se tem e eu, de repente, trago para eu passar para vocês fazerem. Se você fizer hoje esse teste, né, daqui 2 meses você faz de novo, ele dá outro resultado. Se daqui 1 ano você repetir aquele teste, ele vai dar outro resultado. Por que que isso acontece? Porque somos movidos a emoções. Então, às vezes, você está super bem com você, por você estar empregada, você está bem com a família, você está bem empregada. Aí, de repente, você fica desempregada, perdeu um ente querido. Que emoção é essa? Como que você vai conseguir fazer algo psicotécnico ali, psicológico, dizendo que você está maior dos auges, né? Então, ele reflete um pouco da gente, mas eu sou partidária do seguinte, ele reflete, sim, algumas coisas do que nós estamos hoje, né? Não que a gente tenha... existe alguns que aí os psicólogos estudam, mostram, que é a nossa característica. Então, se a gente for ver, a gente tem a nossa essência, a gente não perde, né? Então, falar que a vida nos ensinou, por os tropeços que eu tive na vida, eu aprendi a ser assim e tal, a gente tem a nossa essência, tem muita coisa, nossos valores e nossa essência, ninguém tira da gente. A gente acaba se moldando por N coisas que nós vamos aprendendo, e isso é o que acontece também. Então, esses testes, a letra, eu já ouvi dizer, Sibeli, eu tenho uma letra redonda, eu tenho uma letra grande, e aí falam que a minha letra é infantil, né? Porque é redondinha, porque não sei o quê. Aí, se você faz mais esgarranchada, é porque você não tem foco, você não tem objetivo, né? Se você escreve para o alto, é que você sempre pensa para cima, você nunca pensa para baixo. Você está escrevendo para baixo, porque você está uma pessoa, ó céus, ó vida, que reclama de tudo. Então, assim, tem muitos, né, testes aí que ele vai mostrar aquilo que você está sentindo naquele momento, muitas vezes. E o nervoso, eu diria que o nervoso, ele inibe todas as nossas características, muitas vezes. Eu tive uma aluna, não vou mencionar o nome da aluna, mas eu tive uma aluna que passou o vídeo dela para eu ver. Eu até dei um feedback para ela, né? Essa aluna me passou o vídeo. Então, assim, ela mostra nesse vídeo, né? Ela estava insegura, ela tentou fazer, ela fez, foi firme e forte, mas ela estava preocupada em arrumar o cabelo, em arrumar a blusa, né? E isso é natural quando a gente está de frente de uma câmera ou está de frente de um espelho, né? A gente passa no espelho, é natural, né? A gente olhar. Né? Você passa em algum lugar, você já olha e fala, sou bonita, hein? Sou gostosa, hein? E aí você vai. Então, assim, é natural que a gente se olhe, é natural que a gente se veja, né? Ou a gente se arruma, a gente se cuida. Então, assim, são coisas que a gente ali... por quê? Porque ela estava preocupada em fazer aquilo, era uma cobrança, alguém pediu para ela fazer. Agora, deixa ela natural gravando um vídeo. Gente, eu vou mostrar aqui a praia que eu tô, olha que legal, não sei o quê, olha a minha galera... Você vai falar de uma forma totalmente mais contraída, totalmente diferente, né? Então, acho que isso envolve muito sentimento, muitas emoções. E aí os psicólogos, né? Eu não sou psicóloga, mas isso tudo tem algumas explicações. Então, Sibeli, acho que assim, existe a grafologia, se você quiser, pode buscar no Google, você vai entender um pouco mais sobre isso, existe curso sobre isso, mas eu não diria que é 100% assertivo, nenhum teste psicológico eu diria que é 100% assertivo. Porque os testes psicológicos, eles envolvem muita emoção, tá? Eu acho, tá? Meu pensamento aí, e há explicações disso, porque nós somos movidas aí de emoções, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente mude mesmo, né? É natural. E só para perguntar aqui, quem perguntou para mim aqui, que eu já fiquei em dúvida de uma contratação, a Marina perguntou, né? Então, assim, eu já tive dúvida, sim, Marina, em contratar uma pessoa. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente fica muito dividida, porque às vezes você tem 2 perfis excelentes, 2 pessoas ótimas, e você fala assim, e agora? Por qual que eu decido, né? E aí, o que você tem que levar são alguns pontos principais,
e aquilo que é o mais daquela pessoa, aquele perfil vai trazer para você naquele momento. Então, assim, o que você busca naquele candidato para aquele momento? Ah, eu procuro uma pessoa firme. Qual dos dois são firmes? Bom, a Cibele apresentou mais firmeza, mas não que o Elton não seja. Se eu, de repente, fizer uma entrevista com ele, colocar alguns pontos para ele, jogar alguns estudos de caso, eu posso identificar se ele também é firme ou não. E aí eu faria uma outra rodada de entrevista. Pode ser que essa rodada de entrevista eu me identifico que eu encontrei mais 2 vezes as pessoas certas e eu não tenho 2 vagas. E aí, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Né? Aí, para tirar essa dúvida, o que normalmente a gente faz? A gente chama, se eu sou a psicóloga não, a recrutadora, eu estou ali junto, normalmente a psicóloga também está com a gente, ela pode colocar ali alguns pontos, o próprio líder da área, que no caso seria a Tatiana, e ela poderia falar alguma coisa para a gente, né, para ser um diferencial, ou a gente aplica uma prova prática para a pessoa. Então, vamos dizer que eu quero que as pessoas vai ser um profissional de recrutamento e seleção para trabalhar comigo. Eles farão os processos seletivos. E aí eu pego e falo para eles, olha, aplica uma dinâmica para essas 3 pessoas que estão aqui na sala e eu quero que vocês coloquem uma dinâmica para apresentar para eles. Que tipo de atividade, que tipo de processo seletivo vocês fariam? Por onde vocês caminhariam? E aí eu ia ver a partir do conhecimento de cada um. E aí eu ia fazer a diferença entre eles na parte do conhecimento, aquele que se destacasse mais. Então, eu caminharia para uma outra rodada ou de entrevista, ou de parte prática, né? Isso aconteceu e eu acabei fazendo um teste prático, né? Como estudo de caso. Se você se deparar com uma situação, né, de um funcionário vir, gritar com você, brigar com você, o que você faz? Né? Tipo, se você encontrar uma carteira de dinheiro na rua, né? Você devolve? Se você encontrar essa carteira de dinheiro dentro da empresa, você devolve? Aí você, para uma vaga mais de gestão, você pergunta para pessoas, fala, você tem 2 funcionários, eles começam a se agredir verbalmente, um com o outro, a performance cai, o outro quer puxar o tapete do outro, começou fofoca no seu departamento, o que você vai fazer? E aí, nisso, você consegue pegar ali o que cada um pensa. Aí não é tão objetivo como aqui. Aí você vai entender o que cada um vai fazer, que são perguntas totalmente diferentes daquilo que é perguntas, né, e respostas. Aí a gente consegue, talvez, direcionar, e é o que eu fiz, tá? Na época, eu comecei a fazer alguns processos nesse sentido, com as 2 pessoas que ficaram ali, e aí eu consegui identificar o que sairia melhor, e contratei, e está comigo até hoje. Então, eu acabei acertando, vamos dizer assim, né? Tanto a pessoa para gostar no trabalho, e eu com a pessoa. Então, isso é importante, a gente parte para uma terceira etapa do processo. Isso pode acontecer, tá? Olha, gente, a gente até passou 20 minutos da nossa aula de 9 horas aí, né? Eu acho que foi bacana, porque a gente teve uma troca aqui legal. Gostei aí dos questionamentos, do posicionamento que vocês participaram, né? Obrigado aí pela Wélia, o Elton, o Maicon, o Wesley, né? A Tatiana, embora ela está com o microfone ruim, mas participou ali no chat, a Sara também colocou ali. Eu acho que vocês colocaram ali no chat, eu não posso abrir meu microfone, tem som aqui no fundo, né? É isso aí, vocês colocam ali no chat, a gente vai acompanhando, a gente vai trocando essas informações. Eu acho que isso que é o que faz a gente enriquecer mais ainda o nosso conhecimento, nossa troca aqui, né? Achei bacana, vocês colocaram aí, vocês fizeram atividade, eu acabei não colocando nenhuma atividade para vocês fazerem até domingo, então vocês estão liberados da atividade dessa semana, tá? E aí a gente, na próxima semana, aí, a gente chega com mais conteúdo, mais aula, e eu vou trazer mais esse tipo de dinâmica. Eu acho que isso faz com que a gente, né, enriquece um pouquinho essa troca, né? E aí venham vocês mais preparados, participar, né? Te garanto que, para quem participou, aí a Tatiana que escreveu, né, a Wélia que falou, o Maicon, o Elton que participou, junto com a Cibele, né? Então, assim, veja, não teve o errado, não teve o certo, né? Participem. Acho que isso fica aí um estímulo, né? Não vou motivar, mas como a gente falou da motivação, fica o estímulo para vocês participarem para as próximas aulas, tá bom? Eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos de vocês pela aula de hoje, que vocês fiquem com Deus, se cuidem, se protejam e até a próxima aula, se Deus quiser. Eu estou tirando a gravação da aula, finalizando a aula de hoje,
E aí, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas ainda, enquanto eu estou desligando aqui, vocês podem perguntar, falar comigo, se vocês quiserem, tá? Já Obrigado, estou Pro. Obrigado pela aula. Obrigado por ter participado. Muito parabéns. Muito obrigada. Mas vocês me ajudam